Olá, aqui quem fala é Tatiana Sesso, editora do Achei USA, sua mídia em português nos Estados Unidos, e hoje eu vou conversar com um advogado especializado em vistos de estudante. Ele é coordenador jurídico da Toledo Advogados e Associados, com sede em São Paulo. O escritório também atende nos Estados Unidos, aqui pela Lee Toledo Law. Marcelo Fantin, obrigada pela sua presença aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando de um caso recente que nós reportamos no Achei USA, de uma cliente do seu escritório que teve o visto cancelado depois que a imigração dos Estados Unidos descobriu o perfil dela monetizado no site de conteúdo adulto OnlyFans. Você pode contar para a gente essa história, por favor? Sim, claro. Em primeiro lugar, aí, dar minhas saudações a todos, né, que acompanham o Achei USA, a você também, Tatiana. Bom, esse caso foi um caso bem que ilustra bastante, né, vamos dizer, a seriedade com que a imigração trata, né, todos os tipos de vistos e suas características, né. Foi uma estudante de Goiânia que veio para cá com o visto F1, né, e realmente para estudar, mas ela acabou se inscrevendo, fazendo a sua inscrição num site, né, no OnlyFans, e para que você se inscreva nesse tipo de site, você precisa fornecer ali alguns dados, né, dados de conta bancária, Social Security Number, coisas nesse sentido, né, porque é um site que ele é remunerado, né, ele remunera as pessoas de acordo com os views e etc, etc. Só que, para você trabalhar nos Estados Unidos, principalmente com o visto de estudante, existem certas regras ali que você tem que cumprir. Então, quando foi feito um random check, né, em relação a esse caso, né, a imigração começou ali a preparar vamos dizer, um dossiê, alguma coisa nesse sentido, né, levantando tudo que foi feito, como foi feito, por onde foi feito, né, qual o Social Security Number que ela providenciou ali, que ela colocou, a conta, a remuneração e tudo mais. Isso tudo caracterizou trabalho. Certo. Trabalho ilegal, porque existem as regras, né, que até autorizam o trabalho, né, para estudantes que têm o visto F1, mas não desta forma. E, imediatamente, emitiram um comunicado para ela, dizendo que havia sido cancelado o visto de estudante dela, certo? Na sequência, o consulado também emitiu um comunicado dizendo que o visto de turismo dela também havia sido cancelado, dando um prazo para ela deixar o país, né? Ligaram para a instituição de ensino e informaram que ela não poderia mais atender ali as aulas, e ela, assustada, voltou para o Brasil. Certo. Obviamente, procurando o escritório, foi feito um FOIA, né, para solicitar ali toda a informação, e no FOIA apareceu exatamente isso, que foi caracterizado como trabalho ilegal aqui nos Estados Certo. Unidos. Então, Então, na realmente, verdade, o ponto principal era o fato dela estar monetizando na rede social. o fato principal não era nem esse, o fato principal era ela estar trabalhando, sendo que ela não poderia trabalhar em solo americano. Isso ficou caracterizado dessa forma. Aí sim, consequentemente, a monetização ela entra nesse critério. Por quê? Se vamos supor que a pessoa tenha uma conta monetizada, mas ela é do Brasil, ela é Sim. brasileira, ela recebe no Brasil, ela vem para os Estados Unidos, por exemplo, e começa a fazer alguns vídeos aqui para o canal. Isso não vai caracterizar trabalho, né? Certo. Então, isso aí não tem Porque ela está problema algum. recebendo numa conta no Numa Brasil e conta ela no está Brasil, cadastrada no Brasil. a característica do que estava sendo feita, ela não estava indo contra nenhum tipo de lei aqui americana. Né? Certo. Mas nesse caso, sim. Por quê? Porque para você, como você entrou com o visto F1, certo? Então existem as regras para você poder
trabalhar aqui, tem uma timeline para você também poder fazer um trabalho progressivo, né? Então, isso não estava sendo cumprido. Ela estava efetivamente sendo monetizada aqui, recebendo aqui, né? Sendo que ela tem um visto que ela não poderia estar trabalhando com esse visto, né? Certo. E por que também teve impacto no visto de turista dela? Porque, nesse caso, ela não cumprindo todas essas normas, né, vamos dizer, as principais características do visto F1, eles também acabam cancelando o visto de turismo, porque ela poderia ter uma potencial tentativa de entrada aqui novamente nesse sentido, né, e o que não seria permitido. Então, eles também cancelam o visto de turismo. E É uma nesse caso, consequência, seria uma consequência vamos dizer, da primeira atitude que ela teve. certo. E nesse caso, qual a consequência, por exemplo, se ela quiser tirar um novo visto e tentar voltar para os Estados Unidos? Com certeza vai ser negado por um período ali de pelo menos 10 anos, né? De 5 a 10 anos. Depende muito do critério deles, mas ela não vai conseguir tirar outro visto tão cedo. Certo. Agora, sobre a natureza desse site, é possível que eles interpretem como um trabalho, no caso, prostituição, por exemplo? Sim, sim, é possível, porque é um site adulto, né? E o qual o conteúdo dele não digo que é um conteúdo de prostituição, mas é Sim. um conteúdo que a gente poderia colocar ali, pornográfico, talvez, né? Tanto que no FOIA o que foi recebido, existem fotos e tudo mais com tarjas, né, cobrindo partes íntimas. Então, com certeza, se você faz algum tipo de trabalho nesse sentido e é remunerada por isso, eles podem sim caracterizar ou entender como um tipo de prostituição, Isso né? complica E o caso, né? Quer dizer, não é... complica muito mais, né? É, ok. Complica muito mais, porque não foi só um trabalho remunerado que ela fez fora do contexto que ela estava autorizada, e sim também caracterizando prostituição, né? É muito pior, e os países Sim. não aceitam, principalmente os Estados Unidos, né? Certo. Agora, com a popularização desses sites que monetizam, né, no caso, o YouTube, Instagram, TikTok, o que o estudante precisa saber, né, que porta o visto de estudante? Quer dizer, ele realmente não pode monetizar a sua conta estando nos Estados Unidos? Sim, uma vez que você está fazendo um trabalho, seja ele com youtuber, blogger, enfim, essas novas profissões que nós temos aí, e você está monetizando e recebendo nos Estados Unidos e trabalhando aqui nos Estados Unidos, você está trabalhando, obviamente você não vai poder, se você não tiver a autorização. Se você tiver o work permit, normal, você pode fazer isso sem problema algum. Agora, um estudante que tem um canal do convívio dele, do dia a dia dele como estudante, quer mostrar as belezas da América, coisas nesse sentido, e é um canal monetizado, né, que ele tome cuidado para que não entre nas contas, a monetização não entre nas contas dele dos Estados Unidos, não tenha, se vai ter algum tipo de patrocínio também, que seja tudo vinculado ao país de origem e não aqui, né, se ele não tiver a autorização de trabalho. Caso ele tenha, não tem problema algum. Certo. E como a imigração checa essas informações? Às vezes as pessoas acham que pensam que a imigração não vai olhar as redes sociais, enfim, isso é uma prática comum da imigração? É uma prática comum, é uma prática comum. Na realidade, hoje em dia, a vida das pessoas está na rede social, né? O restaurante que você frequenta, a balada que você vai, ou a viagem que você vai fazer, e uma vez que você cai, vamos dizer, num pente fino da imigração, ele começa a verificar, né, todos os seus dados, qual a sua rede social, e aí começa a ver o que você faz, onde você está indo, qual que é a sua conduta, se você realmente é quem você está dizendo, né, coisas nesse sentido. Realmente fica muito simples de ter um raio-x da pessoa e ver se tudo que você está trabalhando, não trabalhando, mas está agindo legalmente, né, dentro do que se propôs. Tá? Certo.
Para deixar claro, assim, o que uma pessoa portadora do visto F1 pode e não pode fazer em termos de trabalho? Bom, vamos lá. Trabalho. Se você é um estudante, você pode, primeiro, inicialmente, trabalhar no campus, né, no primeiro ano. Você tem ali uma autorização de trabalho ou dentro do campus ou em alguma empresa que tenha algum convênio, desde que seja autorizado pela instituição. Você vai poder trabalhar aí cerca de 20 horas semanais, em tempo parcial ou tempo integral, e obviamente que vai depender muito das regras da instituição, porque enquanto você estiver no ano letivo, né, você obviamente, se você trabalhar o tempo integral, tem que ser uma grade bem adequada, né? Então, nesse primeiro ano, você vai poder trabalhar apenas no campus ou em alguma instituição coligada, né? E que depois, no segundo ano, a partir do segundo ano, sim, você vai ter algumas opções, né, de trabalho remunerado também fora do campus, fora do âmbito ali escolar, mas sempre depois do segundo ano. No primeiro ano, somente dentro do campus ou em alguma instituição coligada. Certo. E, no caso, como a gente falou anteriormente, se essa pessoa estiver recebendo uma monetização, por exemplo, através do Brasil, ela pode enviar esse dinheiro para os Estados Unidos, correto? Sim, ela pode fazer o envio, mesmo porque você não precisa, para receber dinheiro aqui, você não vai precisar dizer da onde, qual que é a origem dele nesse primeiro momento. Pode ser o seu pai mandando dinheiro para você, pode ser Uhum. você mesmo, no caso de um adulto que está estudando aqui, mandando o dinheiro das suas reservas para o Brasil, para os Estados Unidos. Enfim, você pode fazer o recebimento normalmente pelas vias legais de transferência de dinheiro sem problema algum. Certo. Agora, o que acontece quando esse estudante tem dependentes, por exemplo, que no caso seria o visto F2, né? Ah, Certo. esse dependente pode trabalhar? O que é permitido fazer? Não, o dependente não, assim, os dependentes, quem são os dependentes? São os cônjuges e os filhos menores de 21 anos, tá? Eles não podem trabalhar de forma alguma. A única, dentro do visto F1, ah, o único que é autorizado a trabalhar é o titular, que é o F1. O F2, que são os dependentes, não podem trabalhar. Mas, por exemplo, você vem para cá com a sua esposa e você tem um filho ou dois filhos traz com você. Eles podem ser matriculados normalmente em instituições de ensino primário e secundário sem problema nenhum, mas trabalhar não podem, não estão autorizados. Certo. Agora, eu queria saber como anda a questão de pedido de visto de estudante. A gente sabe que desde da pandemia, a gente obviamente teve uma queda nesses pedidos de vistos. O que, através do escritório, vocês têm visto se esses vistos estão sendo aprovados com mais facilidade? Como anda isso atualmente? Não existe uma questão de ser aprovados com mais facilidade ou menos. A questão toda é se você atinge os critérios que são necessários ali para que ele seja aprovado, né. Enfim, você tem que primeiro ser aceito pela instituição de ensino, né, você tem que entrar em contato com a instituição de ensino, ela tem que emitir, né, daí o formulário I-20, né, você tem que pagar as taxas, depois você tem o principal também que, vamos dizer assim, merece uma atenção especial, é a comprovação, né, de renda, comprovação de que você tem fundos suficientes para te manter aqui durante o período do programa, né. Se você é sozinho, você tem um sponsor, seu pai que seja, né, o seu pai ou enfim alguém, que Uhum. tenha o fundo suficiente. Se você vem com sua família, a mesma coisa, né. Quem vai, poder orientar certinho na questão da quantidade desse fundo, no valor desse fundo, vai ser a instituição. Por quê? Você tem, ela varia de acordo com a localização da instituição, uma instituição que seja, por exemplo, em Nova York, você vai gastar muito mais do que uma que seja no interior de um estado central, por exemplo, entendeu? Sim. Então, mas o principal é você estar em dia com todos os documentos, você ter essa comprovação de suficiência financeira e também para comprovar os vínculos com o país de origem, né, no caso, que assim, quando você termina o programa,
Lembrando que o programa de estudante é um programa que ele tem início, meio e fim, né? Terminando o programa, você tem os vínculos suficientes para retornar, né, para o país de origem. Então, você tendo todos esses documentos e comprovando muito bem tudo isso, não acredito que tenha nenhum tipo de problema na questão da emissão do visto. Ok. Tem mais alguma consideração que você acha importante a gente destacar para pessoas que estejam aplicando para o visto F1 nesse momento, ou que estejam com o visto F1 agora nos Estados Unidos? Existem mais duas possibilidades ali, né? A partir do primeiro ano de estudo, você tem mais duas possibilidades ali de trabalho. Você tem o chamado CPT, né? Que é o Curricular Practical Training. Esse CPT, ele é feito a partir do segundo ano, é como se fosse um estágio, né? Ou até um trabalho remunerado. Ele ocorre dentro do período o qual você está estudando. Então, você veio para cá, por exemplo, para fazer um mestrado, né? Ele ocorre ali a partir do primeiro ano, né? Ou seja, no segundo ano, e ele ocorre ali durante todo o seu período de estudo. Então, esse é o CPT. E depois, no final do seu período, né, de estudo ali, você pode também fazer uma opção, uma solicitação de OPT, né, que é o Optional Practical Training, né, que você pode, ele vale por um ano, né, também, o estágio tem que ser remunerado, o estágio não, o trabalho tem que ser remunerado, né, período integral também, e com uma particularidade que se se a sua área de atuação estiver ali dentro do que eles chamam de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você também pode estender por mais 2 anos, né? Ou seja, no final das contas, você vai poder trabalhar efetivamente depois de terminado um curso num nível até superior ali, por mais 3 anos no total. Então, é bem interessante porque às vezes as pessoas falam, qual que é outra opção que eu tenho, eu não vou poder trabalhar e tal, até dão uma desanimada na questão do estudo com o trabalho, mas não, você pode fazer isso. Obviamente que existem casos aí de pessoas que optam, né, por seguir um OPT, que de repente recebem uma proposta de trabalho nesse meio tempo, que é um período grande, são 3 anos, né, que você pode estar habilitado ali. Recebem uma opção, uma oferta de trabalho, e acabam aceitando e fazem toda a papelada e acabam ficando por aqui. E Então, aí, essa também nesse são 2 caso, quer dizer, se opções. ela recebe uma proposta de trabalho, ela entra com um work permit. Sim, aí vai entrar com o pedido de work permit, obviamente, que daí dependendo da oferta de trabalho, existe uma solicitação de um visto específico para aquela oferta de trabalho, coisa nesse sentido. Tá? Então, aí tem que ser bem analisado, mas eu digo, as possibilidades são muito grandes, porque você entra num nível acadêmico, né, para fazer um curso, um mestrado, um doutorado, qualquer coisa nesse sentido, uma pós-graduação, você se adequa ao mercado de trabalho via OPT, né? E depois, obviamente, que o seu nome, a sua reputação, enfim, tudo ali vai estar sendo visto no mercado de trabalho. E ofertas vão começar a aparecer, com certeza. Tá? Então, aí é uma questão de qual é a oferta, vamos adequar com a minha situação e o que eu preciso fazer para eu conseguir atingir aceitar essa oferta e continuar a minha vida. Tá? Aí é sempre uma adequação, tem que sempre mantendo, né, o seu status válido, sempre mantendo a sua situação regularizada aqui, né, sempre fazendo dessa forma. Porque, pelo visto, o que a gente viu, né, no caso da sua cliente, a imigração está sim de olho, né? Está sempre de olho, está sempre de olho. Aqui é tudo, né, são todas a forma de conduta, né, da imigração, ela é muito séria, ela é muito rígida. Né? Então, não tem jeitinho, não tem outra forma, mas eu vou fazer. Se você tiver o azar de cair num pente fino, como foi o dela, né, com certeza, em algum momento ia dar algum problema, porque foi informado, né, um Social Security Number para recebimento, uma conta, né, e tem um determinado momento dentro do processo, você tem renovações que você vai fazendo, alguma informação ia ser cruzada e ia dar algum problema nisso, porque eles são muito sérios, eles são muito, vamos dizer, by the book,
né? O que está nas regras ali tem que ser cumpridas. Se você veio para estudar, você vem para estudar. Então, você tem as opções de trabalho dentro do que é te permitido, né? Se você quer efetivamente trabalhar, existem outros caminhos que você pode seguir e não, como eu falei, o jeitinho ali, vou também ter uma monetização aqui, porque é uma receita que eu tenho. Pode até você ter a sua receita, mas que seja no Brasil, que seja de uma forma legal, que depois você consiga pegar esse dinheiro que você monetizou o seu canal e trazer para cá de alguma forma legal, né? Aí você não vai ter problema nunca. Certo. E nesse caso, quer dizer, eles nem justificaram, né, no momento do cancelamento do visto, foi através do pedido de vocês para saber o que exatamente tinha acontecido que ela descobriu que tinha sido por isso, né? Exatamente, exatamente. Então Foi quer dizer feito, que eles nem precisam justificar o cancelamento desse visto, eles só informam Sim, que só existe alguma informam, sim. irregularidade. Se você, obviamente, que o FOIA, né, que é a Lei da Informação, eles são obrigados a emitir a documentação, emitir as razões ali, vai estar todo o seu, vamos dizer, o seu histórico dentro da imigração, de documentação e tudo mais, vai estar colocado ali. E, obviamente, que nos relatórios vão aparecer as razões às quais foram cancelados os vistos, né? Entendi. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que Tenho agradeço. certeza que a gente compartilhou informações muito, muito úteis para o nosso público e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Tatiana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.